Da Polícia de Investigação Criminal foi assassinado a tiro na madrugada de hoje, perto da Assembleia da República, na cidade de Maputo. Durante o tiroteio, 2 inocentes foram atingidos por balas perdidas. O dia nasceu sangrento na cidade de Maputo. Um polícia de investigação criminal foi crivado de balas justamente neste local, na Avenida 24 de Julho, muito próximo à Assembleia da República. Fotografias tiradas logo após o atentado mostram o agente da Polícia de Investigação Criminal tomado na Avenida 24 de Julho, no centro da cidade de Maputo. Segundo relatos, os vários tiros atingiram a cabeça da vítima. 2 das várias balas disparadas pelo grupo atingiram 2 vítimas que se encontravam nesta casa de pasto, aqui na Avenida 24 de Julho. Eles estavam lá. Uma das balas perdidas atingiu o pé deste jovem, que se encontrava próximo do local dos acontecimentos. Ele conta que tudo foi rápido e aterrorizador. Foi um momento de pânico, porque tu vais para um sítio e estás a chegar para entrar e só estás a ouvir tiros. E é como se fosse uma guerra mesmo na cidade. A criminalidade está uma coisa assustadora, tu não sabes se vais ou voltas para casa. Em relação a outra vítima, tem alguma informação? A outra vítima quer dizer, teve alta, né? Porque foi alvejado também no pé, mas os ferimentos foram de leve, é uma coisa superficial mesmo, mas teve alta e parece que volta a coisa, mas ele também acho que nem conseguiu ver nada, porque todos estávamos em pânico mesmo. O jovem, por sinal dançarino, está internado no Hospital Central de Maputo e não tem formação de alta hospitalar. Em relação ao seu pé, o que os médicos dizem? Dizem que há sinal de melhoria e que não perfurou o osso, a bala entrou e saiu do outro lado. De salientar que o assassinato do agente da PIC ocorreu a escassos metros de uma esquadra. Segundo informações avançadas pela família, a vítima foi enterrada ainda nesta sexta-feira. Imagens são de Abdul Manhissa, Elder Matuassa, Raul Massing, para a STV. Um outro homem morreu hoje após ser crivado com mais de 10 balas na zona de Chiango, no bairro Albazine, na cidade de Maputo. O crime que aconteceu à luz do dia deixou os moradores aterrorizados. Lágrimas, choros e o aparato policial já denunciava logo a priori tratar-se de um crime hediondo. Quando a STV chegou ao local por volta das 14 horas, encontrou um corpo ensanguentado e estatelado com perfurações de balas. Trata-se de um cidadão identificado por Miro Chilaule, que foi assassinado por pessoas ainda não identificadas. A vítima foi atingida com cerca de 20 tiros, sobretudo na cabeça, após uma discussão que manteve com um grupo que o tinha acompanhado para comprar combustível para a sua motorizada. Eu não estava me vendo chapa em direção à Costa do Sol do Azevedo. Depois, quando passamos a equipe do motorista para parar o carro, porque vi meus irmãos em direção iam para a Costa do Sol. Logo que o motorista parou dali para aqui. De repente ouvimos tiros já atrás, quando viramos assim, que assim já estava deitado ali. Já outras coisas, não sei. Esse senhor estava a conduzir o quê? Motorizado. Mas a motorizada estava estacionada ali mesmo, eles estavam parados ali, parece que estavam a discutir aí. De repente ele se pôs em fuga quando levou tiros já ali. Testemunhas contam que a situação gerou pânico, sobretudo por ter acontecido à luz do dia. Ninguém estava camuflado entre os criminosos. Foi tudo natural. Uma das pessoas desceu do carro como se quisesse urinar e de repente tirou uma arma e disparou contra aquele senhor que morreu. Foi assustador. Por isso fugimos para dentro da obra. O corpo da vítima foi removido cerca de 1 hora depois da Polícia de Investigação Criminal ter feito o trabalho de perícia. O comando da polícia na cidade de Maputo confirma que o homem assassinado perto da Assembleia da República é um agente da PIC morto durante uma discussão. Sobre o outro homem, a polícia diz tratar-se de um criminoso que se fazia passar por agente da PIC. Horas depois dos 2 crimes na cidade de Maputo, a polícia convocou uma conferência de imprensa para se pronunciar. O porta-voz ao nível da capital
diz que o cidadão assassinado no bairro Alto Maia, na Avenida 24 de Julho, é um agente da PIC e que teria sido morto com 20 tiros após uma discussão com um grupo de jovens. Pronto, recebeu uma chamada e saiu fora, saiu ao exterior. Lá do exterior esteve parado na perna da estrada com uma moça. E instantes depois apareceu uma viatura de onde desceram um indivíduo que entrou em desavenças com ele. Passado algum momento, compareceu ou desceram da mesma viatura um outro indivíduo que empunhava uma arma de fogo de tipo AKPN, e o outro com quem estava a discutir empurrou a moça, e aquele que descera da viatura levou-lhe de balas, cerca de 20 balas. Sobre outro assassinato de Miro Chilaúl, ocorrido na estrada circular de Maputo, o porta-voz disse que o indivíduo é membro de uma quadrilha de criminosos que se fazia passar por agente da polícia para conseguir lograr os seus intentos. Bom, o que se conclui agora, até então, é que o Ramiro, fazendo-se passar de polícia, tinha conexões, certamente tinha conexões com outras organizações criminosas. Portanto, poderão ser essas deste modus operandi em que ele estava envolvido, que terá sido a parte que levou com que certamente houve ajuste de contas com os outros integrantes de outras quadrilhas. Ainda essa sexta-feira, a polícia apresentou 2 viaturas e 2 indivíduos acusados de terem participado na tentativa de sequestro dos proprietários do centro comercial Tiger Shopping. Uma criança de 1 ano e 6 meses de vida perdeu a vida após ter sido esfaqueada na tarde de ontem. O bebê estava no colo da mãe quando esta lutava com uma amiga. Stella, a jovem ferida na perna, é mãe da bebê que morreu após ser esfaqueada na tarde desta quinta-feira. A bebê morreu quando a sua mãe lutava com uma amiga que foi até a sua casa para cobrar uma blusa. No momento, as duas se desentenderam e partiram para a pancadaria. Troca de palavras, essa infratora deu bofetada a coisa, a Stella. É o que ela confessa, deu-lhe bofetada. Então tentaram brigar-se e quando ela arranca a faca que tinha a Stella, dá-lhe na perna. Então, na tentativa de arrancar a faca, envolve essas 2 pessoas caem. É quando ela procura segunda vez, é quando foi apanhar a criança e fere a criança. Entretanto, a indiciada de matar o bebê nega a acusação e conta outra versão. Ela me respondeu mal, eu acabei lhe dando uma bofetada. Depois, ela levou faca que ela havia pegado, deixou cebola, me picou. Onde? Aqui. E aqui. Eu também estava a tentar me defender. Eu peguei faca, ela também pegou faca. 2 por 3, depois veio a mãe. Quando veio a mãe, me pegou pelas costas, disse: deixa a faca. E ela pegou faca com muita força. Eu, quando deixei, faca picou o bebê atrás, que estava com ela atrás. O porta-voz da polícia, por seu turno, disse é prematuro a tirar responsabilidades, visto que as 2 mulheres pegaram a faca durante a agressão. O trabalho está sendo feito é de apurar a veracidade de quem concretamente terá esfaqueado a criança durante a disputa. Porque no momento da disputa, as 2 usaram a faca. E neste momento, a área da inteligência que está fazendo o trabalho para apurar a veracidade de quem concretamente terá espetado a faca na criança. A mãe do bebê encontra-se ainda em estado de choque e preferiu não prestar declarações. Um grupo de funcionários das linhas aéreas Moçambique denuncia má gestão na empresa e fazem o pior balanço do desempenho da LAM em 2016. O ministro dos Transportes desvaloriza a carta e diz que há lugares próprios para discutir a vida da LAM. Com o título Balanço Real do Desempenho da LAM 2016, a carta levanta problemas de gestão da companhia, desde atrasos frequentes nos voos, saída massiva de pilotos e pagamento de quantias avultadas para a hospedagem de um dos administradores.
Para o administrador comercial e de sistemas de informação, a LAM gastou 2.940.000 meticais durante os 7 meses em que ficou no hotel. A delegada de Sofala, desde a sua nomeação há 6 meses, vive num dos melhores hotéis da Beira e aluga uma viatura de luxo. A LAM já gastou cerca de 2.520.000 meticais. A delegada de Cabo Delgado, nomeada há 3 meses, também vive num dos melhores hotéis de Pemba. Aluga uma viatura de luxo e até hoje a LAM gastou cerca de 700.000 meticais, diz a carta. Nós sempre dissemos que o governo... O ministro dos Transportes e Comunicações diz que leu a carta e que se o seu conteúdo fosse verdadeiro, não haveriam aviões a circular. Eu penso que a melhor resposta tem que ser dada pelos autores da carta. Eu também vi nas redes sociais, tenho uma opinião diferente, porque se fosse assim como está dito ali naquela carta, não teríamos aviões a circular. Carlos Mesquita desvaloriza o conteúdo da carta e diz que, a haver problemas, eles devem ser discutidos em fórum próprio. E analisem bem da forma como aquela carta ou aquele texto é escrito. São semelhantes a muitos outros que já vimos. Portanto, aquilo não são as formas de discutir os assuntos. Se de facto existem aqueles problemas, vão colocar diretamente. Que haja essa coragem de ir colocar diretamente e discutir para o bem do desenvolvimento do país e da empresa em si. Portanto, é assim como se faz de uma forma séria e não estar a fazer acusações daquele género, porque senão nunca ninguém é perfeito. E pronto, e a verdade é uma, ninguém é perfeito. Mas vamos colocar as questões e vamos discutir. Não é daquela forma que se resolve. Se for assim, todos os dias andamos aqui com problemas sérios. Portanto, não é. Eu penso que, na minha opinião, não corresponde à verdade. O ministro dos Transportes e Comunicações diz que a primeira prioridade do governo é garantir a segurança dos passageiros, o que passa por uma gestão criteriosa da LAM. Uma aeronave das linhas aéreas de Moçambique chocou contra um objeto estranho quando se preparava para aterrar ontem à tarde em Tete. O choque, no entanto, não perturbou a realização normal do voo. Estas fotografias que circulam desde ontem nas redes sociais mostram como ficou o lado direito da parte frontal do Boeing 737-700. De acordo com o comando da LAM, o avião saía de Maputo em direção à cidade de Tete quando chocou contra um organismo estranho. O ministro dos Transportes e Comunicações acompanhou a situação de perto desde ontem e conta como tudo aconteceu. Tivemos ontem no final do dia que uma aeronave da LAM, o Boeing 700, que estava a aproximar-se a Tete para a aterragem, teve um incidente ainda no ar e chegou com parte da fuselagem, a parte frontal, com alguma destruição. Podemos ver já em fotos o nível de destruição daquela parte, mas ainda é prematuro querermos assumir qualquer tipo de conclusão de qual terá sido de facto o motivo daquele incidente. Carlos Mesquita suspeita que a temperatura que se faz sentir atualmente no país possa ter contribuído para o acidente. Tem sido normal nesta época do ano termos contrastes na atmosfera, dada as situações climatéricas, e observarmos massas de gelo também, e pode ser uma das causas. Para esclarecer com exatidão os fatos, uma equipe técnica do Instituto de Aviação Civil de Moçambique foi destacada para Tete. Mas vamos esperar que os peritos concluam o trabalho que estão a fazer e oportunamente saberemos exatamente o que é que aconteceu. Felizmente a aeronave não teve problemas aerodinâmicos, continuou a sua viagem, portanto isso ocorreu há cerca de 20-25 minutos. Devido ao acidente, a LAM realocou uma outra aeronave com os passageiros de Tete para Maputo. O vice-ministro da Defesa Nacional diz que já foi retirada toda a escolta militar e garantia a segurança nas estradas em que haviam ataques armados. Patrício José diz que o ambiente de paz e livre circulação que se vive no país devia ser definitivo.
O vice-ministro da Defesa Nacional esteve na manhã desta sexta-feira em Namancha, na província de Maputo, para fazer o lançamento oficial do recenseamento militar. Numa curta comunicação aos jornalistas, Patrício José abordou a trégua acordada entre Filipe Nhosi e Afonso Dhlakama, assegurando que já foi desativada a escolta militar que garantia a segurança nos troços onde havia ataques. Se não há confrontação militar, as forças de defesa e segurança recolhem os quartéis. É o que está a acontecer. Não há interesse na guerra. É só verificar nesses poucos dias em que não há hostilidades militares, quão a vida está sendo intensa para os moçambicanos, movimentando-se tão livremente a cumprir as suas agendas econômicas, sociais, culturais, com a maior normalidade. Essa que tem que ser a vida normal do país. Sobre o recenseamento militar, Patrício José lembrou que é um ato importante que demonstra o patriotismo e a prontidão para servir ao país. Participar do recenseamento militar é dar uma oportunidade à paz e à união de todos os moçambicanos. É dar exemplo de civismo, de amor à pátria e de sentido de dever. No fim, o vice-ministro recenseou pessoalmente 2 jovens presentes no local. Espera-se que o recenseamento militar abranja 170 mil pessoas de idades entre 18 e 35 anos. O censo arrancou no dia 2 de janeiro e termina no dia 28 de fevereiro. Em Manica, utentes da Estrada Nacional número 7 mostram satisfeitos com a desativação das escoltas militares no troço entre Vanduze e Rio Luenha. Os mesmos saúdam a decisão e dizem que a mobilidade voltou a ser normal. É neste local onde as viaturas aguardavam para seguir na coluna que tinha como destino o Rio Luenha, limite com a província de Tete. Desde a última quarta-feira, as autoridades decidiram desativar as escoltas militares depois do anúncio do prolongamento da trégua por 60 dias. A circulação de pessoas e bens voltou à normalidade na Estrada Nacional número 7. Eu estou a ser de Tete, mas por enquanto, porque já parou a coluna, já a viagem está tudo bem, estamos a andar bem, não vi nenhuma coisa aqui na estrada estranha. Agora vou chegar ainda sei de onde eu vou, em Maputo. A viagem foi boa, saí de Tete, estou com a família, vou para Chimoio. Não houve nenhum impedimento aqui no caminho. Este transportador de passageiros disse que com a desativação de colunas na Estrada Nacional número 7 já consegue fazer ida e volta de Catandica para Chimoio, uma distância de cerca de 150 km, o que já não era possível quando a circulação esteve condicionada a escoltas. E faço sempre Catandica, Chimoio, e sempre com essa coisa de coluna, acho que já estou conseguir também sair de Catandica para Chimoio, também sair também de Chimoio para dormir também em Catandica. E a viagem correu bem, não há nada que aconteceu pelo caminho. O troço Vanduze a Rio Luenha, cuja circulação estava a ser feita através de escoltas, é de cerca de 270 km. As famílias que perderam as suas casas no incêndio causado pela queda de cabos elétricos no bairro de Chamancula, em Maputo, ainda estão ao relento, sem comida e sem documentos. As vítimas clamam por apoio e queixam-se de não estar a receber nenhuma assistência da eletricidade de Moçambique. As marcas da tragédia ainda são visíveis pelo quintal e na memória da família Cossa. O fogo consumiu tudo, reduzindo a zero o trabalho de uma vida inteira. Mário Cossa nasceu em Chamanculo. Hoje, com 42 anos e uma família de 7 membros, lembra das suas perdas com muita tristeza. É que não dava para eu entrar porque este cabo aqui estava sob em cima do teto da casa. Tivemos que ficar lá fora, assistir o fogo, a queimar a casa sem fazer nada. Passados 2 dias, a família de Mário e de seu vizinho Armando, com 5 membros, que viram as suas casas serem consumidas pelo fogo provocado pela queda de um cabo condutor de energia de alta tensão, não tem onde dormir nem o que comer. Estamos aqui a sofrer, não temos comida, não temos onde dormir, não temos nada. E quando é que nós vamos esperar para eles resolver o nosso problema? Porque estamos a viver no relento, não temos nada para fazer. Estou aqui a dar volta. Ontem até a madrugada eu estava sentado aqui neste tubo aqui, sem dormir.
Não tenho onde dormir, não tenho o que comer, porque as pessoas já até cansam de trazer 1 quilo de arroz para mim, parecendo que sou mendigo. Um quadro de mendigo, não tenho nada. Só que tive problemas de ter queimado a minha casa. Queimou comida ali dentro, queimou muita coisa. Tem que poder, né? Não resolver tudo isso de construção, não sei lá, mas saber de onde nós dormimos, o que é que nós podemos comer. Para mim, até que não escolho de onde for. Basta ser um sítio com que eu sei que meus filhos estão ali. Vão dormir, vão comer. Entre as vítimas do incêndio estão crianças em idade escolar. Uma delas é Judite Cossa, que passou para a 11ª classe, mas os seus documentos foram consumidos pelo fogo e agora não tem como matricular-se. E antes de ontem eu fui à escola para ir levantar minha declaração de passagem, também estava aqui dentro, todos os meus coisas do curso também queimaram, estavam aqui dentro, todos os documentos da minha irmã, dos meus pais também queimaram. Então eu fui para a escola ontem para pedir uma nova declaração, só que disseram para fazer um requerimento para entregar lá, disseram para voltar na segunda-feira, mas minha mãe saiu hoje para lá, para a escola. E assim ainda não fizeste matrícula? Não, ainda não fiz, meu nome também ainda não saiu. Os moradores de Xamanculo estão cientes do perigo iminente ao qual estão sujeitos e mostram-se dispostos a serem reassentados em zonas mais seguras. Vai ser um lugar estratégico, porque eu não trabalho, dependo de biscate. Não posso ser de Maracueno para vir fazer biscate aqui na cidade. Não posso ser de Maracueno ou Manhissa para vir trabalhar aqui. Posso aceitar, porque eu também estar a viver num sítio com que passam... Isso não se difere de você estar apontado com uma arma. A qualquer momento a bala pode vir a atingir, então eu posso aceitar isso. Para além da linha de alta tensão que passa pelas casas de madeira e zinco, extremamente vulneráveis a incêndios, o bairro tem problemas de saneamento. A água da chuva deixa as ruas inundadas, o que coloca em perigo moradores que podem ser eletrocutados em caso de queda de um cabo de corrente elétrica, fora ao risco que a água parada representa à saúde pública. A Eletricidade de Moçambique diz que só vai tomar uma decisão em relação ao incêndio de Xamanculo depois da investigação da polícia. Mas a empresa adianta que o incidente foi provocado por um carro que embateu contra um cabo de suporte. De acordo com a investigação preliminar da Eletricidade de Moçambique, o incêndio que consumiu 2 casas no bairro Xamanculo ocorreu após uma viatura embater contra um cabo que suporta um poste de transporte de energia. Quando tomamos a ocorrência, nós nos deslocamos ao local para perceber o que tinha acontecido e o que nós constatamos foi que há uma viatura que se embate na estrutura de suporte, esquiamento do poste, como pode ver nas imagens. Então, este incidente que é provocado pela viatura que causou a queda dos condutores. Quando a EDEM tomou este conhecimento, o que fez primeiro foi se deslocar à polícia para ir participar da ocorrência, informando que uma viatura se embateu na nossa infraestrutura e, em resultado disso, houve queda do condutor que acabou afetando o incêndio nas 2 casas que estavam construídas ali. A EDM afirma que as residências afetadas foram construídas em local impróprio e que a instalação elétrica sempre existiu naquele local. Quanto à reparação dos danos, a empresa diz que só irá se pronunciar no fim da investigação, mas avança que a responsabilidade é do condutor. As 2 casas foram construídas a posterior à existência da linha. Então são casas que estavam em espaço protegido que não deviam estar lá. Eu penso que a pessoa que causou o incêndio é que tem que se responsabilizar. Mas é um assunto que já foi apresentado às autoridades e vai seguir o seu procedimento normal. Para repor a instalação elétrica que ficou danificada, a EDM vai precisar de 3 bilhões de meticais. É momento para uma breve pausa no Jornal da Noite, mas veja a seguir no próximo bloco. Mais de 21 mil candidatos concorrem para 5 mil vagas na Universidade Eduardo Mondlane. Os exames de admissão vão decorrer a partir da próxima segunda-feira em todo o país. Esta é uma notícia para conferir já a seguir. Até já. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas.
A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. É bem pesado. É sempre bom ter um maior cuidado. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém que na função pública a corrupção é crime. Mas a minha questão agora é, estou levado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17 aqui no Notícias. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane,
Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Um país sem ídolos é um país sem referências. Volta às notícias no Jornal da Noite. Mais de 21 mil candidatos concorrem para 5 mil vagas na Universidade Eduardo Mondlane. Os exames de admissão vão decorrer a partir da segunda-feira da próxima semana em todo o país. Ao todo, são 30 mil candidatos que vão ser submetidos a exames de admissão pela OIEM, Unizambeze e Unilúrio. As províncias de Tete e Niassa são as que têm menor número de candidatos. De acordo com a diretora pedagógica da OIEM, os cursos mais concorridos são a Medicina, Contabilidade e Finanças, Direito, Administração Pública e Economia. Vão decorrer de 9 a 13 de janeiro de 2017, portanto, a partir de segunda-feira próxima, em todo o país, os exames de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, à Unizambeze e à Unilúrio, e destes cerca de 30 mil candidatos, cerca de 21 mil, portanto, concorrem aos cursos da Universidade Eduardo Mondlane. Este ano concorrem para 5.265 vagas contra as 5.065 oferecidas em 2016. Este ano, portanto, temos 200 vagas mais. A diretora pedagógica informou que não vai ser tolerado qualquer tipo de fraude, tendo sido montada uma equipe de vigilância. Devem estar munidos de documento de identificação válido, lápis, borracha e caneta de tinta azul ou preta. Não devem levar consigo qualquer outro artigo, incluindo celulares e máquinas de calcular ou outros dispositivos eletrónicos, cuja utilização será considerada ou é considerada fraude, o que resultará também, no caso do uso, em penalizações, conforme está previsto no edital. Os exames vão decorrer durante a manhã e às 14 horas. Pais encarregados de educação em Nampula dizem-se sufocados com altos preços de material escolar. Muitos deles estão a ter dificuldades em adquirir o material necessário para os seus educandos. A procura de material escolar já começou em Nampula. Pelas artérias da capital provincial, é notória a movimentação de pais e encarregados de educação que escalam de estabelecimento em estabelecimento. Para fazer compra de material escolar, né? Eu comprei um pouco de cada coisa. O básico, né? Para começar. Está à procura de quê? Material escolar. Já comprou? O que comprou? Eu comprei cadernos, caneta. Está a comprar material hoje, dia 6? Sim, é para prevenir. Sim, porque quando chega o tempo e a pessoa não tem dinheiro, então deve prevenir agora. A tônica comum entre estes é relativa aos preços que, segundo avançaram, agravaram-se muito no presente ano. Dado este facto, muitos dos planos poderão ser adiados. Comprei só consegui uma embalagem só. Por quê? Porque está caro, está muito caro. Se só comprar uma embalagem, como é que vai ser? A embalagem só quero adiantar uma criancinha que vai na escolinha. O resto ainda não estou preparada. Outro material vou vendo. Por quê? Está caro. O ano que nós entramos, as coisas são caras. E já procurou saber o preço das pastas, mochilas? Eu comprei no ano passado. A abertura oficial do ano letivo está prevista para dia 20 do corrente mês, de acordo com o calendário escolar
2017. A governadora de Cabo Delgado não quer saber de reprovações nas escolas públicas durante este ano e exige aos professores que redobrem esforços para reverter o aproveitamento pedagógico da província, que é considerado um dos mais baixos do país. Na conferência de imprensa, a governadora de Cabo Delgado disse não haver razões para o elevado índice de reprovações registrado nas escolas públicas ao nível da província. Segundo Selmira da Silva, neste momento estão a ser processados os resultados do ano 2016, mas de acordo com as estatísticas, em 2015, dos 400 mil alunos avaliados, metade foram reprovados. Temos professores contratados, pagos durante os 12 meses e até tendo o 13º mês, e não se justifica que apenas metade das crianças transite, passem. Porque o facto de metade passarem significa que metade continua dentro da sala, nessa classe. E se essa continua, temos um conjunto de outras crianças que passaram de outra classe para aquela. Então começamos de repente a ver uma grande sobrelotação das salas de aulas. Chegamos a ter, por exemplo, 103 alunos numa sala de aulas. Face ao baixo aproveitamento pedagógico, Selmira da Silva apelou aos professores para redobrarem esforços por forma que todo aluno matriculado este ano nas escolas públicas transite de classe. Os alunos que frequentam uma determinada classe devem, sem dúvida nenhuma, transitar. Eles devem transitar. E transitar significa estarem preparados. Significa que cada escola deve preocupar-se em ter alunos que apreendam os conteúdos e possam demonstrar durante as suas provas. Cabo Delgado é uma das províncias com maior índice de reprovações ao nível do país. De acordo com estatísticas, em média, cerca de metade dos alunos avaliados anualmente são reprovados. Mais uma breve pausa. Vejam no próximo bloco, o Zimbábue vendeu 35 elefantes à China para diminuir a quantidade e também para arranjar fundos para a conservação. Uma notícia para acompanhar já a seguir a um breve intervalo. Para já, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. No dia em que Maputo poderá ter máximas de 31 graus Celsius, uma mínima de 23 graus. Para Xai-Xai, a previsão de 31 de máxima, mínima de 23. Também 31 de máxima para Inhambane, uma mínima de 22 graus. Prevê-se para a cidade da Beira uma máxima de 31 graus Celsius, mínima de 26. Para Chimoio, máximas de 28, mínima de 20. Quilimane, com uma máxima prevista de 35 graus Celsius, mínima de 23. Tete poderá ser a cidade mais quente do país, no dia da manhã, com 37 máxima previstos, uma mínima de 23 graus. A previsão de 32 de máxima para Nampula, 23 de mínima, 32 de máxima para Pemba, mínima de 25 graus Celsius, e para Lixinga, uma máxima de 26 graus Celsius, mínima de 18 graus. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País, a verdade como notícia. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano.
Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. De volta para as notícias no Jornal da Noite. E agora, para olharmos para o estrangeiro, a Agência do Zimbábue para a Vida Selvagem anunciou ontem ter vendido 35 elefantes à China para diminuir a quantidade e arranjar fundos para a conservação. Enfrentando uma forte crise econômica, o governo do Zimbábue anunciou que precisava de vender animais selvagens para apoiar a população e os esforços de conservação. O governo também tentou vender os seus estoques de marfim por milhões de dólares.
A Autoridade para a Gestão dos Parques e Vida Selvagem do Zimbábue não indicou o valor pago pela China pelos 35 elefantes, mas disse que recorria a países amigos para tornar rentável a vida selvagem do país. Trata-se da primeira vez que o Zimbábue confirma a venda, desde que ativistas anunciaram que um avião estava a levar os animais para a China. A Agência para a Vida Selvagem também não informou se os elefantes eram adultos, o que constitui uma preocupação de alguns grupos de conservação da natureza. A Autoridade para a Gestão dos Parques e Vida Selvagem do Zimbábue informou ainda que os 35 elefantes foram capturados no Parque Nacional do Ange e que foram distribuídos por 3 parques em Xangai, Pequim e Hangzhou. Os responsáveis pela fauna indicaram que a venda respeitou legislação internacional, adiantando já ter também vendido animais para a Europa e para os Estados Unidos. O país vizinho atravessa uma grave crise econômica, sendo que recentemente o governo de Mugabe introduziu novas moedas para conter a inflação e responder à falta de moeda estrangeira no país. A Alemanha foi processada nos Estados Unidos por descendentes do povo Herero e Nama da Namíbia, pelo que eles chamaram de campanha de genocídio das tropas coloniais alemãs no início do século XX, que levou a mais de 100 mil mortos. A matança ocorreu de 1904 a 1908, quando a Namíbia era uma colônia alemã conhecida como Sudoeste Africano, depois que os grupos Herero e Nama se rebelaram contra o domínio alemão. De acordo com muitos relatos publicados, os povos Herero e Nama foram submetidos a duras condições em campos de concentração e algumas tiveram seus crânios enviados para a Alemanha para experiências científicas. Alguns historiadores veem o que ocorreu como o primeiro genocídio do século XX e um relatório das Nações Unidas de 1985 qualificou o massacre dos Herero e Namas como genocídio. Os familiares das vítimas processaram a Alemanha na última quinta-feira à luz de uma lei norte-americana de 1789, frequentemente invocada em casos de direitos humanos. De acordo com a queixa apresentada no Tribunal Distrital de Manhattan, nos Estados Unidos, a Alemanha excluiu os familiares das vítimas nas negociações que manteve com a Namíbia. Nestas negociações, foi acordado que não haveria reparações às vítimas, ficando-se apenas a um pedido de desculpas sem reparação, algo que é contestado pelo chefe dos povos Herero e Nama. But we understand that they say it is an apology without reparations. Apology without reparations. If that is what the German government intends to do, it would seriously constitute a phenomenal insult to the intelligence, not only of Namibians and the descendants of the victim communities, but to Africans in general, and in fact to humanity. O advogado dos queixosos, o americano Kenneth McCallion, alinha na mesma opinião e diz que há espaço para compensar as famílias vítimas. In addition to the horrific murder of countless people, there was an expropriation of a lot of the land, cattle, and the goods of the people as well. And under international law, anytime that you have an expropriation on this scale without compensation, that continues to be a violation of international law. Provenientes da migração dos bantos da região oriental da África, os povos Herero e Nama fixaram-se na Namíbia entre os séculos XVII e XVIII. Chefiados pelos guerreiros Samuel Maerero e Hendrik Witbooi, resistiram à dominação colonial alemã em 1885, depois da Conferência de Berlim. O vice-presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, aconselhou hoje o presidente eleito Donald Trump a crescer e a comportar-se como um adulto. Biden criticava a postura de Trump de usar o Twitter para responder seus opositores. Numa entrevista à estação de televisão pública norte-americana PBS, quando questionado pelos comentários de Trump na rede social Twitter, Joe Biden respondeu: Grow up, Donald. Grow up. Time to be an adult. You're president.
You got to do something. Show us what you have. You're going to propose it in legislation. We're going to get to debate it. Let the public decide. Let them vote in Congress. Let's see what happens. It's going to be much clearer what he's for and against and what we're for and against, now that it's going to get down to actually discussing in detail these issues that affect people's lives. Durante a campanha e depois de ter sido eleito presidente, Trump utilizou o Twitter compulsivamente para todo o tipo de propósitos, como insultar adversários, ameaçar empresas ou criticar os serviços secretos. Trump, que toma posse no próximo dia 20 do mês em curso, continua a formar a sua equipa de governação, tendo ontem nomeado o ex-senador Dan Coats para o cargo de diretor de informação. A nomeação acontece uma semana depois de Trump ter questionado as conclusões dos serviços de informação dos Estados Unidos sobre a alegada interferência da Rússia nas eleições presidenciais norte-americanas. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por ter estado desse lado. Está pautada a informação do Jornal da Noite. Nós despedimos, marcamos novo encontro de manhã, pontualmente às 19h55, para mais um Jornal da Noite. Entretanto, a seguir, a Noite Informativa, a informação estará em permanência. Até já.